Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Antes de nós realizarmos a oração, eu gostaria de fazer alguns comentários e trazer também as lições para mim, à medida em que nós estudamos e lemos sobre esses profetas menores do Antigo Testamento. E eu até gostaria de trazer também para todos vocês, além desses profetas menores que antecederam Jesus Cristo, trazer também sobre os pais da igreja, porque a gente percebeu que tiveram os 12 profetas menores que escreveram os últimos livros do Velho Testamento. Nós tivemos no tempo de Jesus os 12 apóstolos, certo? Que o próprio Evangelho, os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João traz. Então não vejo necessidade de trazer a história de cada apóstolo, porque nós temos base desses apóstolos quando a gente lê os Evangelhos de Jesus Cristo. E seria muito interessante também trazer os homens, ou os 12 homens, ou os 7 homens, ou 5, não importa quantos homens, mas os que se destacaram após os apóstolos. Porque aí a gente vê os 12 profetas, que seriam esses que nós falamos, estudamos, inclusive é uma dica que eu dou para os amigos desse canal, para ler esses livros que nós trouxemos falando dos profetas, que foi o Oséias, o livro de Joel, de Amós, de Obadias, de Jonas, de Miqueias, de Naum, de Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e terminando com Malaquias. E é muito interessante porque cada profeta desse aqui, cada profeta é um servo de Deus usado para a sua época, para o seu tempo, e justamente falando coisas que iriam acontecer nos dias de hoje, como está acontecendo. Por exemplo, o profeta Joel, quando ele disse que no final dos tempos o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, seria derramado sobre toda a carne, como é um fato e está acontecendo. E tantas outras profecias que eles citaram antes de Israel, dos judeus irem para a Babilônia, e também depois que o povo de Israel passa pelo exílio da Babilônia, continuam profetizando. Então eu vejo assim muito interessante a gente saber dessas coisas, para a gente fazer a conexão, certo? Então, imagina, os 12 apóstolos de Jesus, que Jesus prepara para a igreja, para dar continuidade à igreja. Aí tem os 12 profetas, que escreveram os 12 últimos livros, de que não são apenas esses 12 profetas que existem na época, são muitos. Eu só estou citando aqui os que se destacaram, os que estão escritos dentro da linha canônica do Velho Testamento, que foram os livros separados e inspirados que passaram pela Septuaginta, na versão, e nós temos hoje como livros sagrados na Bíblia Sagrada do Velho Testamento. Só que nós temos Jesus Cristo formando os 12 apóstolos, e esses apóstolos morrem. Passou o período desses apóstolos. O último apóstolo a morrer foi João, que já era no ano 100 para 101. Foi mais ou menos o período que João morreu, 100 anos depois de Cristo. Esses profetas que a gente está falando há cerca de 700 anos antes de Cristo, que vem passando 700, 600, 500, 400, 300, 100, até chegar a Cristo.
zerou. Aí Cristo forma os 12 apóstolos e aí começa a contagem progressiva, certo? Nós temos agora o último apóstolo que morreu, mais ou menos 101 anos depois de Cristo, mas tem esses pais da igreja que eu gostaria de trazer também, que tem muita gente que não sabe do que se passou depois da morte dos apóstolos, os pais da igreja. Então, são muitas coisas interessantes que é importante, porque a Bíblia, o contexto bíblico, sagrado, por si só, se você pega a Bíblia e você começa a ler, você já vai entender muita coisa. Com a ajuda do Espírito Santo, você vai entender mais ainda. E se você conhecer a história, por exemplo, o livro de Oséias. Quantas vezes eu tentei entender o livro de Oséias e eu não conseguia entender. O livro de Oséias, para mim, era um livro fechado, como o Apocalipse. O Apocalipse é revelação. O Senhor vai revelando a quem realmente Ele quer revelar. O livro de Oséias, para mim, também era um livro selado, um livro fechado. Eu começava a ler o livro de Oséias e ali eu via já Deus mandando Oséias casar com uma prostituta, que nasce um filho, depois nasce uma filha, nasce outro filho, e eu não entendia. Hoje, para você entender o livro de Oséias, é muito simples. Se você conhecer da história, se você entender que Deus ele faz um tipo de metáfora, entrelaçando o simbolismo com o literalismo. Por exemplo, Oséias é um fato, ele casou. Não sabemos dizer se ele casou com uma prostituta ou a esposa dele se torna prostituta depois do casamento com ele. Não se sabe, não tem fontes categóricas para poder registrar, trazer esse registro e a gente confirmar qual dessas vertentes que realmente é a verdadeira. Não se sabe. Você vai ver muita gente achando que sabe, muito mestre, muita gente dizendo que às vezes ele vai só por uma fonte e ele não vê a outra, ele não examina. Eu também não sou mestre, não sou professor, eu apenas sou aluno, sou um curioso, sou um estudante da palavra de Deus. Eu amo estudar a palavra, eu amo entender sobre essas coisas. E você que está nesse canal, que ama também, eu vou estar trazendo aquilo que eu for aprendendo, aquilo que eu for estudando e aprendendo, eu vou trazendo para todos vocês, tá bom? Então, nós vamos realizar uma oração e no próximo vídeo eu dou continuidade falando sobre estas coisas, esses comentários dos 12 profetas menores desse estudo, dessa pesquisa que nós fizemos. Vamos então orar? Vamos falar com Deus? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu oro agora ao Senhor, meu Deus, e te peço, em nome de Jesus Cristo, por todas essas pessoas que estão dentro desse canal, peço a sua bênção, meu Deus, para todos. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor diz que tudo quanto nós pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. E eu quero te pedir agora, nesse momento, meu Deus, por todos, para que esse dia seja um dia feliz, um dia abençoado, meu Deus, um dia de boas novas, de novidades, de realizações, de sonhos. Eu determino que seja um dia de vitória na vida de cada pessoa que está orando comigo neste momento. Esses que escreveram os nomes dos familiares dentro desse canal, esses, meu Pai, que estão acompanhando conosco todos os dias, eu quero determinar a sua bênção na vida de todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém. Graças a Deus. Amigos, eu vou deixar aqui, eu vou deixar justamente aqui assim, ó, mais ou menos desse lado aqui, o link para você clicar falando sobre o profeta Oséias,
tá? Esse estudo que foi feito falando do profeta em si. E é justamente para estimular você a ler sobre o profeta Oséias e todos os outros profetas menores, tá bom? Se você participou até agora, dê um like, um joinha, se inscreva no canal quem não é inscrito, e até o próximo vídeo nós retornaremos comentando e falando com todos vocês. A mensagem é muito forte para que nós prossigamos até o fim nessa caminhada, tá bom? Então clique nesse link aqui, ó. Clica nesse link aqui e você já vai ter o profeta Oséias para você estudar também. Até o próximo.